Amém? Lembrando que eu estou usando uma Bíblia NTLH. Eu sempre gosto de lembrar. Semana, um irmão perguntou no Zap: pastor, eu estou atrás de comprar uma Bíblia. Aí eu dei indicação dessa Bíblia, porque quem está iniciando, a linguagem é bem perto da nossa linguagem atual, que a gente fala no dia a dia, né? E é mais fácil entender, não precisa de um dicionário. Então, é bem mais fácil. Tiago 1, verso 2, a gente vai ler do 2 ao 4, amém? Diz assim: meus irmãos, sinta-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria comentar um pouquinho antes de trazer a mensagem, porque há uma confusão sobre quem é esse Tiago que escreveu essa carta, né? Pensam que é o Tiago, discípulo de Jesus, né? Tinha dois Tiago, o menor e o maior, mas não foi nenhum dos dois lá. O Tiago que está se referindo, segundo a tradição judaica, alguns grandes estudiosos, é Tiago, irmão de Jesus, que escreve. Ele se converte depois da crucificação. Quando Jesus está na cruz, os irmãos de Jesus não seguiam ele, mas depois da cruz, que eles ficam sabendo que Jesus ressuscitou, então realmente acreditam no irmão deles, e ele se junta aos demais, e ele era um daqueles que estavam lá em Atos capítulo 2, naquela festa de Pentecostes, né? Então Maria já está ali, já do lado dos filhos, que na cruz ela estava ao lado de João. Então, se alguém perguntar a você quem escreveu essa carta, a maior probabilidade de ser o Tiago, irmão de Jesus. Porque o Tiago, discípulo, morreu logo cedo, que Herodes Agripa matou a ele à espada. Então, os grandes estudiosos, eles dão autoria desta carta a Tiago. E essa carta é uma carta que fala muito da fé, da sabedoria, da pobreza, da riqueza, das provas, das tentações e da prática da palavra. Fala da fé sem obras é morta. Tiago é uma carta doutrinária, amém? Uma carta doutrinária. Por isso que eu pedi a Deus uma inspiração para trazer essa mensagem hoje. Como a gente mudou o culto, é culto da palavra e um culto de doutrina. Então a gente vai começar a trabalhar sobre doutrina na igreja, amém? Então Tiago ele começa falando das provações, que produz o quê? Perseverança. Perseverança. Quem sabe o que é perseverança é quem já lutou muito para ter alguma coisa ou quem continua lutando, né? Perseverar quer dizer continuar, insistir, buscar, não desistir. Chama perseverar. A gente somos perseverantes porque eu nem sonhava ser uma criança. Eu já, pequeno, eu já ouvia minha avó falar de Jesus, que Jesus ia voltar. Eu estou falando da minha avó para cá, né? E até hoje eu estou esperando. Então eu estou perseverante que Jesus irá voltar. Então isso aí já é uma perseverança. E a gente começa trabalhando nesse versículo, trazendo para nossa reflexão, falando das aflições. As aflições é uma coisa que todo cristão ele vai passar. Jesus disse: no mundo sofrereis aflições. Mas por que Jesus disse que no mundo sofrereis aflições? Porque ele já diz, a própria hermenêutica do texto diz: no mundo. Nós estamos aonde? No mundo. Jesus vai dizer: filhinhos, vós viveis no mundo, mas não sois da onde? Deste mundo. Quando você está num lugar que você é estranho, então você é bombardeado, é expulso. O nosso corpo mesmo faz isso. Quando entra um corpo estranho, alguma coisa que não pertence ao corpo, então ele inflama, ele expulsa. Nós não pertencemos a este mundo, então o mundo vai nos odiar. O mundo vai achar que nós somos uma ameaça. E por causa disso as aflições virão. As perseguições, as calúnias, a dificuldade para se enquadrar no mundo. E isso começa do simples emprego. Quando você vai se empregar em um lugar, tem normas de empresas, e hoje é comum com a competitividade comercial,
os patrões querem mentirosos para trabalhar. Já começa a dificuldade aí, o cliente não mente. Aí o patrão quer que você mostre um produto ao cliente que não presta e quer que você diga que presta. Já começa aí. Já começa nas mentiras. E aí você tem que dizer não. E muitas vezes as oportunidades se fecham. E aí você começa a passar dificuldades para encontrar o simples emprego. Na escola a mesma coisa. A escola tem uma metodologia de ensinamento, tem algumas filosofias que é contra os princípios cristãos e você tem que aprender a dizer não. Já começam as perseguições aí. Já começam as aflições aí. No relacionamento, geralmente é comum a gente também passar por problemas porque o cristão tem um modo de vida totalmente diferente. Então o cristão não se relaciona com pessoas que não são cristãs e às vezes há um interesse, às vezes aparece alguém e ele já tem que começar a dizer não, porque não vai dar certo, mesmo que o coração diga assim, e vem uma aflição. Então a gente enfrenta muitos problemas, a gente enfrenta muitas aflições em todos os sentidos, porque nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós não vivemos iguais a eles. Nós temos uma vida totalmente ao contrário da deles. Então, nós não somos pessoas iguais às pessoas que vivem no mundo. E eu sempre digo que nós sofremos uma metamorfose. Nós nascemos no mundo, fomos criados pelo mundo, mas nós sofremos uma metamorfose. Nós somos transformados em pessoas evoluídas. Nós evoluímos. Então, quando uma pessoa sofre uma metamorfose, eu vou dar um exemplo da lagarta que vira borboleta. A lagarta vira borboleta e não pode virar lagarta de novo. Então, o que acontece? O cristão, quando vira cristão, ele não tem mais como voltar a ser um mundano. Por mais que ele queira. Se ele se afasta, ele passa por luta, enfraquece, perde a fé, mas ele sempre vai estar com a marca de cristão. Ele não é mais a mesma pessoa que estava no mundo, porque ele não pertence mais. Então não tem como voltar. E aí vem as provas, as lutas. E nós passamos tanta luta, tanta. Você já levanta de manhã, já acorda lutando. Já acorda lutando contra o que? O relógio, que tem que correr para chegar no trabalho, a cobrança. Já acorda lutando com a responsabilidade, já acorda lutando com as divergências, com as diferenças dentro de casa, e você enfrenta muitos problemas. Mas o que nós temos que fazer? Suportar as aflições. E ele diz uma coisa interessante, ele fala: irmãos, sintam-se felizes. Olha que contraste, você está passando uma aflição e você tem que se alegrar pela aflição. Aí Jesus disse que é para a gente se alegrar quando fomos perseguidos, caluniados e até presos e mortos. Por quê? Por amor do nome dele. Tiago está só repetindo o que Jesus ensinou. E nós precisamos ter essa postura, que nós estamos vivendo num mundo tenebroso, um mundo complicado, e precisamos se alegrar. Por que se alegrar? Porque as lutas vêm. E quando a luta vem, ela não vem porque é uma coisa assim, uma coincidência, não. Isso é normal. É uma normalidade na vida do cristão. Porque o próprio Deus, ele coloca esses tipos de aflições na nossa vida para evoluir a gente. Nós somos pessoas que somos evoluídos e precisamos evoluir mais. Porque nós estamos num casulo terreno. E um dia vamos ter um corpo incorruptível, celestial. Mas para isso precisamos evoluir. A nossa mente, o nosso espírito, ele tem que evoluir para um ser totalmente espiritual e não um ser terreno. Porque quando nós evoluímos, nós estamos nos preparando para um dia morar lá. Amém? Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos sofrer essas aflições. Para depois de suportar e depois de passar por essas provas, aí a gente começa a amadurecer. Quer ver? Cria experiência, perseverança. Você passa por um problema agora, você vence o problema, quando ele vem de novo, já fichinha, criou um anticorpo. Você, já passei por isso, é besteira. E aí você vai passando de fase. E vai se tornando maduros. E aí, Tiago, ele continua dizendo assim: pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança.
Quando a fé vence o quê? Aí agora é que vem. Por isso que sem fé é impossível agradar a quem? Porque quem não tem fé não vence as provações. Começa a murmurar, começa a falar, chuta o balde, joga fora. Vai dizer, eu quando estava no mundo estava bom, eu entrei na igreja, fui buscar esse Jesus aí, e o negócio apertou. Aí, perdeu a fé. Já deixou de crer. E aí começa a fazer bobagem, já começa a querer chutar o balde. Mas aí quando volta para o mundo é pior. Porque já não é mais mundano. É um crente agora sem rumo. É um crente agora perdido. Porque essa ideia de dizer que a pessoa que um dia ela estava no mundo, ela se converteu e volta para o mundo, agora é do mundo de novo. Não, ela é um crente desviado agora, um crente caído. Mas ela não é mais um mundano. O mundano é quem nunca se aceitou Jesus, nunca se batizou, nunca se entregou. Então ela está com a origem dela de nascença. Mas depois que foi transformada, não tem como voltar. Por isso que a gente tem que suportar as provações, porque se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem saída. Ou vai, não tem ir ou vencer. Não tem como voltar atrás. A gente só tem que caminhar para frente. E para isso precisamos romper os obstáculos, chama as provações, chama entendeu? As dificuldades, chama as tribulações da vida. E aí eu vou trabalhar um pouco mais nesse texto de Tiago, quando ele fala que essa perseverança, versículo 4, seja perfeita. O quê? Perseverança perfeita. A fim de que vocês sejam o quê? Maduros. Não é isso? Maduros e corretos, não falhando em nada. Tá vendo por que vem a dificuldade? Para você amadurecer, evoluir. E você aprender a ser correto nesse mundo tenebroso. Porque quando você vence, você agora diz, poxa, eu venci. Eu já suporto isso. Isso já não me afeta mais. Isso já não vai me atrapalhar mais. Isso aí já é passado, águas passadas. E aí agora eu vou para mais um passo. Eu mudei de nível, fui para outra fase. E aí ele vai e pula. A gente vai ler agora o versículo 9. O versículo 9 diz assim. Ele fala uma coisa interessante, não é isso? E eu vou ler para vocês e a gente vai conversar sobre isso. Ó. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Ó, o cara era pobre e agora tem que ficar contente. Não é bom ficar pobre, o cara pobre ficar rico, melhor de vida, fica dá alegria, não é isso? Agora olha o que Deus faz com a gente, ó. Olha o que Deus impõe para a gente. Aí ele diz, e quem é rico deve se sentir, ó, o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Rapaz, ó, agora explica o que Deus faz com a gente, para fazer a gente crescer. O cara tá pobre, fica rico aí, é bom, é todo lucro. Mas aí eu tô rico e perco tudo. Ih, rapaz. E Deus quer que eu continue crendo nele. Quer que eu continue ainda acreditando, suportando, alegre, feliz. Tá vendo? Quer que eu continue sorrindo, passando pela prova, dando glória a Deus, como diz o irmão, o final do irmão Lázaro. Aí a gente tem que evoluir. É para isso que Deus coloca as provações. Aí Deus vai tirar de alguns, Deus vai tirar. Tem um ditado popular, quer saber quem é uma pessoa? Tire tudo dela, ou dê tudo. Aí, alguns Deus vai dar, e alguns Deus vai tirar. Jotinha, Deus tirou. Tá vendo? Jotinha, Deus tirou. Aí a gente vai ver. Davi não tinha e Deus deu. E aí, nenhum dos dois deixou de ser adorador. Tá vendo? Agur vai dizer no Provérbios 30: Senhor, antes de eu morrer, me concede 2 desejos: que eu não seja rico e nem pobre. Que eu não seja rico para que eu não me soberbeça e te abandone, e nem que eu seja pobre demais para que eu não roube e envergonhe o teu nome. Me dá somente o de comer, o necessário para que eu viva. Porque a gente tem que estar no meio, no centro.
Se a gente for rico demais, Deus vai tirar a metade da nossa riqueza. Se a gente for pobre demais, Deus vai fazer o seguinte, vai equilibrar, para que nós possamos viver uma vida totalmente do jeito que Deus preparou o ser humano para viver, na simplicidade. Aí vem a evolução. A evolução do ser humano, ela vem quando ele aprende a ser simples. Porque a felicidade do ser humano não vai estar no que ele possui, mas o maior bem que o homem tem é Deus. É para isso que Deus tira. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Está lá, te levei para o deserto, te fiz ter fome, para tu entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por quê? Quando ele está dizendo do pão, ele está dizendo das coisas que nós possuímos, como a roupa, o sapato, a casa, o carro. Ele está falando sobre isso. Mas nós precisamos viver do quê? Também da palavra do Senhor. Ele não diz não só de pão, ele não diz que o homem não vive de pão, não só do pão. Tem que ter o pão e a palavra de Deus. Ou seja, está no equilíbrio. Se eu tenho tudo, eu tenho muita coisa terrena, eu tenho um pouco de Deus. Se eu tenho muita coisa de Deus, eu vou começar a querer o terreno. Então, se eu estou no equilíbrio, eu estou no centro. Eu estou na vontade de Deus, na dependência de Deus. É isso que está se referindo. Porque Deus quer que, ou tendo ou não tendo, eu continue feliz. Quando a pessoa casa, lá no... Eu vou fazer um casamento aqui ainda daquele jeito. Ainda meu sonho é fazer um casamento. Que é para eu perguntar, e aí fulano, você vai amar essa menina aqui, na alegria, na tristeza, na que ela estiver lisa, na que ela estiver toda caída, quando ela estiver toda ruguenta, você vai amar ela do mesmo jeito, quando ela estiver gorda. Eu vou fazer bem assim mesmo. E você, fulano, vai amar ele quando ele estiver lá, velho, barbudo, lá, minha véia banguelo, cheio de bafo, e aí, rabugento, vai amar ele. Quando ele perdeu o emprego, que se tu procurar um ovo para comer e não achar, tu vai amar ele? Então, a pessoa vai dizer, eu amo, vou amar. É um juramento. Com Deus é a mesma coisa. A gente jurou amar a Deus sobre toda a nossa força, sobre todo o nosso entendimento. Ó, tá vendo? O primeiro mandamento. Então, amar a Deus sobre toda a força, eu estou com fome, mas eu continuo amando a Deus e feliz. Eu estou doente, mas eu continuo amando a Deus e feliz. Eu estou rico, mas eu continuo ainda amando a Deus e feliz. Não importa a minha condição de vida, as minhas aflições. O que importa é que eu amo a Deus, eu continuo feliz, porque eu tenho uma riqueza que eu não perdi, que é o Senhor e a minha salvação. Quando você tem a certeza que Deus é seu Senhor, que Deus é seu e você é dele, aí você agora não fica aflito. As aflições vêm, mas eu não perdi o Senhor. Foi o que Davi disse, tira de mim qualquer coisa, mas o teu espírito não. Porque a alegria de Davi não estava no reinado dele. A alegria de Davi não estava na condição de vida dele. A alegria de Davi estava no Senhor. A alegria de Davi estava em Deus, na presença de Deus. É isso que Tiago está querendo dizer para a igreja. Que a alegria do ser humano não tem... Ele tem que passar as provações e continuar amando, feliz, satisfeito com o Senhor. Satisfeito com Deus. E aí, no versículo 12, ele diz assim, olha, ele fala, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o quê? Amam. Tá vendo? Feliz é aquele que continua o quê? Fiel nas aflições. Que mesmo sofrendo, mesmo sendo confrontado, mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas fazendo um terror com ele, a pessoa está dizendo, não, eu não estou nem aí, eu estou feliz que o meu Jesus está comigo. E aí o diabo não tem vez, aí o mal não tem vez, a carne não tem vez, porque a pessoa está satisfeita com a vida que leva. Eu estava conversando com o pastor Augusto, estava conversando comigo, ele. Aí eu pego uns cocos na mão dele, a gente fica conversando. E ele estava mostrando as mãos dele cheias de calo. Ele no carro de mão empurrando o coco o dia inteiro. E é pastor de igreja. Meu pastor, olha para aqui, meu pastor. Olha para aqui, para minha mão. Eu falei, dê glória a Deus. Ele é mesmo? Eu digo, tem que dar glória a Deus. Porque Deus te deu um carro de mão para tu trabalhar. Não é com esse carro de mão que tu leva o sustento para casa? Ele é, meu pastor. Então foi Deus que te deu. Tá faltando um pão na tua casa? Não. Tá faltando um? Não.
Estou feliz. Amém. Ele ligou para passar um áudio para mim feliz da vida, porque está tendo um documento da igreja e ele estava sofrendo com uma pessoa aí. Aí eu indiquei o rapaz que fez o daqui da gente, o bispo Danilo. E aí já está resolvendo, já saiu já os documentos, já está quase já saindo. Semana passada ele já deu entrada, já está quase. Falta agora só o IPTU, uma besteira para resolver. Ele estava na igreja retada ali. Então, olha o que acontece. As provas, elas vêm para a gente aprender a ser perseverante, para aumentar nossa esperança. As provas vêm para aumentar nossa fé, para nos evoluir espiritualmente. As provas vêm para a gente poder olhar para a nossa vida e dizer, poxa, Deus está presente. Porque, se não tiver problema, você nunca vai ter milagres. Milagre é quando você não pode resolver, que acontece o inacreditável. Que aos olhos humanos, não tinha como isso acontecer e Deus me livrou disso. Deus me salvou disso. Deus cuidou de mim. É isso aí. Aí agora a gente vai dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 5, verso 3. O culto vai ser desse jeito ultimamente. A gente vai ficar nessa pegada aqui, amém? Toda quinta-feira vai ser assim. Deus está me dando uma direção e eu quero obedecer a direção de meu pai, amém? Romanos 5, verso 3. Olha o que está dizendo aqui, amém? Diz assim: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. Cheio de crente ansioso, que não aguenta esperar nada. Aí eu vou parar um pouquinho, a gente vai acabar de ler. Quando a gente sofre e a gente persevera, a gente tem fé, a gente tem paciência. Tem muita gente fazendo um casamento errado por causa da falta de paciência. Tem muita gente arranjando a profissão errada por causa da paciência, que não tem. Tem muita gente perdendo oportunidades porque não tem paciência. Tem muita gente quebrando a cara porque não tem paciência. A vontade de Deus sempre será perfeita e agradável, não é isso? Boa, perfeita e agradável. Mas é para a gente ou para ele? Para ele. O pastor estava conversando comigo essa semana que Abraão no Monte Moriá, lá no Vale do Moriá, um dos montes, foi oferecer Isaac, e um pastor mandou um vídeo para ele, até mandou para mim. Deus proverá na sua casa, não sei o quê, porque disse que Deus proverá lá, quando Abraão disse que Deus proverá. Aí o texto está dizendo assim, né? A gente vê no texto, o texto está dizendo, né? Vamos entender o contexto. Abraão sai da casa dele, que Deus manda ele sair e levar o menino para oferecer. Pediu Isaac. Oferecer para quem? Para Deus. Isaac tinha se oferecido para Deus. Um ser humano, Isaac, tinha se oferecido. E Abraão pega, sai sem falar nada com ninguém, pega alguns servos, o jumento, a lenha, o cutelo, o menino, e vai. Chega na beira do monte, ele fala para os servos, fica aí porque eu e o menino vão subir para adorar. Chegando lá, Isaac pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, mas cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá. E Abraão fez o que ele ia fazer, porque Abraão cria, lá em Hebreus está dizendo que Abraão cria que Deus ia ressuscitar Isaac das cinzas. Mesmo amando Isaac, sendo o único filho, herdeiro da promessa, que tinha Ismael, mas herdeiro da promessa, Abraão não negou o filho. Mas o cordeiro ia ser provido para quem? Para Deus. Aí Deus, quando Abraão ia sacrificar Isaac, Deus, não toque no menino. E aí Abraão, quando olha, tem um cordeiro amarrado. Esse cordeiro representava Cristo. Deus proveu o cordeiro. Para quem? Para ele. Representando que nós todos estávamos condenados à morte, como Isaac estava condenado à morte, mas Deus proveu o cordeiro de Deus, que veio tirar o nosso pecado, que tirou a morte, porque o pecado produz a morte. E aí Deus proveu. E a gente entende que se nós formos igual a Abraão, nós fomos obedientes, pacientes, perseverantes, Deus vai prover para ele o cordeiro. Vai prover para ele as providências, não para nós. As pessoas entendem, para mim. Não, não é isso. Deus não chamou a gente para viver somente de felicidades. Abraão teve a felicidade, a tristeza de não ter um filho, e esperou quanto tempo? Abraão esperou 25 anos depois do chamado de Deus. Mas Abraão esperou 100 anos da vida, 90 anos, 80 anos, que ele já tinha uns 20.
80 anos para ser pai. E depois Deus pega e eu quero. Teve paciência por 80 anos. Ele teve a paciência. Por que Abraão teve paciência? Porque a fé de Abraão era grande. A confiança deu a ele paciência. É o que o texto está dizendo. Aí o que acontece? Quando ele teve paciência, aí agora ele veio o quê? A aprovação. Olha a aprovação, me dá o menino. Deus prova Abraão, tirando o que dele? O que? O bem maior dele. Tirando dele o bem maior. E Abraão não nega, Abraão não está nem aí, porque Abraão estava preocupado com o filho, ele estava preocupado em obedecer a Deus, ele estava preocupado em viver da palavra de Deus, ele estava preocupado em agradar a Deus. E aí Deus proveu. É o que a gente tem que entender. Voltando para o nosso lado, quando nós deixamos de ser ansiosos, somos pacientes, então, mesmo que falte as coisas, mesmo que venham as lutas, a gente sabe que Deus irá nos recompensar, Deus irá cuidar da gente, Deus não vai deixar acontecer o pior, como não deixou acontecer com Abraão. Não deixou Abraão sacrificar o filho, pelo contrário, Deus proveu o cordeiro e mostrou que ele é presente na vida de Abraão. E a gente, quando entende esse texto, e a gente vai entender que está falando que Deus, ele sempre cuida daqueles que são pacientes, que têm fé. E aí o texto é bem claro, diz assim: nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, e a paciência traz a aprovação de quem? De Deus. Essa aprovação cria a esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou do seu amor no nosso coração por meio do Espírito e do Espírito Santo que ele nos deu. Olha o que está dizendo, que Deus, ele faz o quê? Ele sempre dá aprovação. Abraão foi aprovado por quê? Porque foi paciente, perseverante, cheio de fé. Quando eu e você, nós suportamos as nossas provações, as nossas aflições por amor a Deus, a gente não sofre. A gente continua feliz. Abraão não estava triste. Abraão estava alegre, contente, porque Abraão tinha o Senhor. É o nosso bem maior. O nosso bem maior. E para terminar, a gente vai em Atos capítulo 5, verso 41. Volta um pouquinho aí. Atos 5, 41. Isso, Atos 5, 41. Houve uma perseguição com a igreja de Jerusalém, e muitos deles foram presos, muitos deles apanharam, muitos deles foram torturados por pregar o evangelho. E os discípulos de Jesus sofreram um bocado. E aí aconteceu o seguinte: eles foram presos, estavam lá pregando o evangelho, apanharam um bocado. Mas olha o que diz aqui em Atos capítulo 5, olha o que diz. Colocaram os apóstolos na cadeia e depois de ser liberto, olha o que acontece. Versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo, e casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Os apóstolos saíram depois de apanhar, depois de sofrer, de ser perseguido, saíram alegres. Por quê? Porque Deus achou o que neles? Deus achou eles o quê? Dignos. Dignos de quê? Agora é engraçado, dignos de quê? De serem insultados, ou seja, de ser perseguido, de passar por aflição. A gente tem que se alegrar porque a gente é digno de ser perseguido. A gente tem que se alegrar porque a gente é digno de sofrimento. A gente tem que se alegrar porque a gente é digno de perseguições em todas as áreas. E quando você entende isso, você se alegra quando vem as lutas. Quando alguém aponta para você e diz: para esse crente vai cair. Aí você se alegra: oh, Jesus, obrigado, o diabo está com raiva de mim. Eu estou agradando o Senhor está me achando digno. Está vendo? E eles continuavam a fazer o quê? Anunciar quem?
Jesus. A aflição não pode calar você. A aflição não pode calar você. Sabe por quê? Porque é comum o crente, quando está passando por provações, ficar com vergonha de falar de Jesus, porque a vida dela não está condizendo. Porque eles criaram um modelo que você só pode falar de Jesus se você tiver bom de vida, se tiver dinheiro, se tiver bem, tiver feliz, assim, tudo bom aos olhos dos homens. Não, a sua alegria vem de dentro, independente. Eu posso comer um ovo com farinha, mas o importante é que eu falo de Jesus, porque não depende disso. Depende da graça que está dentro de mim, a alegria que está dentro de mim. Eu não dependo disso. Então, quando vem a provação, é que eu vou falar mesmo. Quando vem, porque Deus me achou digno. Deus achou você digno de falar do nome dele, de pregar o evangelho. E para isso, você vai sofrer as perseguições. Por isso Jesus diz: alegrei-vos quando perseguirem vocês, quando caluniarem vocês, quando prenderem vocês e matarem vocês, porque pregaram o meu evangelho por amor do meu nome. Isso é evangelho. Bote isso no seu coração e você vai estar sempre firme, de pé. A sua fé vai estar sempre em alta. Amém? Guarda isso. Olha, as aflições produzem paciência, perseverança, fé. Vai evoluir você para um cristão melhor. Você vai evoluir, você vai ser um crente forte, maduro na fé. Você vai ter maturidade espiritual depois que você passar pelas provas. Sabe por quê? Você vai olhar, para a recompensa que Deus te deu e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Eu olho hoje para as aflições que eu passei no passado e digo: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu. E como valeu? Vai valer a pena as suas aflições, porque Deus vai recompensar você. Amém? Guarda isso no coração. Se você guardar, você é uma pessoa liberta. O mal não vai ter poder sobre a sua vida. Eu não vou precisar fazer o que as igrejas fazem e o que eu não gosto de fazer. Às vezes acontece aqui, eu não gosto de estar fazendo exorcismo, porque a gente é uma maneira radical de libertar uma pessoa. É como um tratamento de quimioterapia e radioterapia, radical. Expõe, radical. Se a pessoa puder se prevenir para não pegar um câncer, não vai passar por isso. E essa palavra é palavra de prevenção. Palavra de prevenção. Se você se prevenir, suportando as aflições, feliz nas aflições, nunca o mal vai entrar em você, porque o mal só habita em coração aflito, em coração atribulado que perdeu a fé. Triste, depressivo. Amém? Vamos falar com Deus para a gente ir embora. Falta 10 para as 9. Que Deus me abençoe e me ajude nessa nova jornada da quinta-feira. Espero fazer esse culto ser mais bênção do que já é. Que o Espírito Santo me ilumine os obreiros, para que esse culto de quinta-feira seja um culto de aprendizado, para complementar a aula da segunda. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, primeiramente pelos ofertantes, os dizimistas da tua casa. Tu sabes que eu não me preocupo com dinheiro nesse lugar, e nem vou me preocupar. Graças a Deus, graças ao Senhor, o Senhor tem cuidado desse lugar. Mas eu peço, ó Pai, ao Senhor, a tua palavra diz que o coração de um justo pode muito os seus efeitos. Eu vou pedir ao Senhor uma coisa, Pai. Abençoa os dizimistas dessa casa. Abençoa os ofertantes dessa casa, Senhor, os colaboradores. Abençoa aqueles que traz a moedinha, está lá, sem poder, mas traz, que ajuda a pagar o aluguel, pagar a luz, que ajuda a construir, meu Pai. Nós estamos nos preparando para entrar na construção. Que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênção sobre a vida deles. Que eles possam, Deus, receber, Senhor, segundo o que plantam no teu reino. Eu te peço, ó Pai. Hoje eu pedi em especial por eles. Mas também eu vou pedir, Senhor, pelas pessoas que aqui estão presentes, que essa palavra não saia do coração deles, que eles coloquem em prática. Tiago vai dizer: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. O mesmo texto que nós lemos, lá no versículo 22 vai dizer: não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Deus, faz com que eles possam praticar a tua palavra. Faça com que eles possam viver segundo a tua palavra, porque o Senhor mesmo diz
Que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e o que pratica, Pai, a tua palavra, porque o tempo está próximo. E nós precisamos nos preparar para a tua vinda. Está próxima. Então faz eles praticarem a tua palavra. Deus, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o rosto deles. Que o Senhor, meu Deus, tenha bondade e misericórdia deles. E que o Senhor vá diante deles. Que o Senhor levante o rosto deles e os dê a paz. E que essa paz que eles recebem, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam permanentes, produzindo alegria mesmo nas aflições. E eles possam, Deus, contagiar as pessoas com essa paz, com essa alegria. E eles possam ver os teus servos felizes e em paz. E queira essa paz também. Que o Senhor te leve em paz para casa, em segurança. E que essa paz seja dividida com sua família. Em nome de Jesus. Amém? Domingo, por favor, para Jesus. Para Jesus. Domingo, por favor, gente, não falta não. Vem domingo na igreja. Vem domingo, por favor. Deus tem uma palavra para você no domingo. Por favor, estou pedindo por favor. Se prepara, se programa. Vem. Se não tiver transporte, fala. Se tiver precisar de ajuda lá. Estou com a casa para arrumar aqui, está bagunçada. Chama as irmãs para dar uma força lá. Mas vem. Amém? Deus abençoe.